Olá pessoal, meu nome é Renan Lourenço. Eu estou fazendo um teste aqui, eu fiz um esqueminha para ver se eu apareço mais nos vídeos, né? E hoje eu vou falar sobre data center em 48 volts novamente e vou falar mais especificamente sobre layout, deixa eu lembrar aqui, deixa eu puxar a minha cola aqui. O layout e a parte de energia, né? Tá? Então eu só fiz um esqueminha aqui na tela para eu ficar aparecendo, né? Vamos ver se vai dar certo. E vamos ao que interessa, que é a informação. Então aqui para objetivo de estudo, né? Eu trouxe essa apresentação com duas fileiras de um lado, tá? Com os racks, já os racks fechados, racks maiores, né? Racks padrões e três fileiras do outro lado com racks tipo aberto, né? Onde seriam utilizados equipamentos, todos os ambos os lados do data center inteiro em 48 volts, tá? É, porém, já direcionado para qual tipo de equipamento você vai usar. Então, de acordo com o seu projeto, a sua estrutura de rede, né, que você for montar, você vai usar determinados tipos de equipamentos. E a partir daí você determina. Então, peraí, eu vou montar uma fileira com. Vou precisar de 10 racks, 8 racks, um do lado do outro, para montar essa minha estrutura de rede aqui que eu estou pensando. Que tipo de equipamento que eu vou usar? É um grandão? Então eu vou usar o lado onde eu tenho os racks maiores, né? É aquele sistema onde que os equipamentos têm 30 centímetros, que são os mais que ventila daquela forma, conforme eu expliquei no último vídeo, né? Então você utilizaria aqui é, esse outro lado do data center, tá? Já entrando aqui numa particularidade dos no breaks, por que eu gosto de sempre colocar o no break dentro do data center, né? Talvez possa ser estranho, né? Porque assim, o no-break ele gera calor tanto quanto um equipamento de TI. E hoje em dia, o sistema de ventilação dos no-breaks ele é bem parecido com o sistema, praticamente o mesmo tipo de sistema de ventilação que tem os equipamentos de TI. E as baterias elas não necessitam da mesma intensidade de refrigeração que os no breaks. Então eu acho que é interessante a gente separar isso e deixar uma sala de bateria onde você tem um controle específico ali para a bateria, com um dimensionamento de ar-condicionado bem menor e os no breaks dentro do data center, onde você vai necessitar praticamente o mesmo tipo de refrigeração, tá? Então, avançando nessa questão agora, por que, que os equipamentos estão aqui dentro? Eu coloquei da seguinte maneira aqui, ó. Eu separei em cores que é para a gente poder entender mais ou menos o que está fazendo o quê. Quando você vê o layout 3D, eu não sei se apareceu lá, mas depois eu tento ver se eu consigo abrir aqui o do desenho do SketchUp para mostrar como é que ficou que eu coloquei sistema de Buzzway. Então, esse sistema roxinho aqui, ele viria com alimentação normalmente, né? E a saída dele, que seria para alimentar as BDF-Bs ou Buzzway, ele viria por baixo, né? E alimentaria o Buzzway aqui em cima, né? No caso, as duas fileiras aqui, tá? Da mesma maneira, os no breaks que estão aqui em verdinhos, que não precisaria passar cabo porque ele já está ali, né? Então, inclusive, a gente poderia até inverter aqui, né? Para ele ficar perto do Buzzway, né? Já sai por cima e já alimenta já direto no barramento Buzzway. Tá ok? E aí se segue na mesma topologia para todos os corredores, né? Então, aqui, como na verdade nós temos três fileiras de um lado e duas do outro, então essa fileira do meio aqui, ela ficou com um no breaks apenas para alimentar a própria fileira, né? E aí, o que acontece? Uma grande diferença que a gente já tem aqui entre sistema de corrente de tensão e corrente alternada para
corrente contínua, principalmente em baixa tensão, no nosso caso 48 volts, é a densidade. Então, basicamente, você não consegue muito mais do que uns 100 quilowatts por unidade de rack ali, né? Que é praticamente a mesma ali por entre 60 e 80 centímetros de largura. Você não vai conseguir muito mais do que uns 100 quilowatts de no break por conta da corrente que é bem mais alta. Então, os barramentos, cabeamentos são todos maiores, né? Então, você é obrigado a se utilizar de mais espaço para você ter mais capacidade, tá? E nesta conta aqui, ela ficaria mais ou menos uns 100, uns 100 quilowatts por fileira, tá? Então aí, se você dividindo, né? Aqui no caso tem 12, né? Então se a gente pegar aqui o 100 e dividir por 12, daria uns 8 quilowatts e pouco por rack. Só que desse lado direito aqui tem mais racks, tá? Ah, lá não, são 3, tem um rack a mais. Então seria os 100 dividido por 13, tá? Então dariam 7,7 quilowatts aí por rack, que hoje não é muita coisa, mas para descer é muita coisa, porque é muito cabeamento, é muito barramento, fusível ou disjuntor. A infraestrutura elétrica ela é muito pesada, tá? Então fica bem complicado você colocar mais potência por rack, né? Em sistema de 48 volts. Dá para fazer? Dá para fazer, né? Mas aqui a gente já está pensando em barramentos aí de 2.000, de 1.000 e pouco, 1.500 amperes aí, mais ou menos, né? Se a gente for fazer uma conta básica aqui por fileira, os 100 quilowatts, né? Dividindo por 48 volts, uma conta bem reta, né? Então já seria barramentos aí de 2.000 amperes, né? Então o nosso buzzway que vai estar aqui, né? Então vai ter um buzzway aqui, vai ter um buzzway aqui, e assim se segue, né? Eles seriam para 2.000 amperes. Você vê que já é uma corrente bem considerável, né? E assim se segue aqui, né? Eu não vou desenhar em tudo, senão vai poluir aqui o nosso a nossa tela. A parte de ar-condicionado, ela não muda muita coisa, tá? Ela é basicamente a mesma, então você pode vir com uma quantidade de equipamentos que você necessitar e as respectivas redundâncias, tá? E vamos para o próximo slide. Aqui eu dei um print, aqui acho que não vai dar para ver, o buzzway tá aqui, ó. O buzzway tá aqui, ó. Só que não vai dar para ver, tá vendo? Aqui seria as derivaçõezinhas. Olha ele aqui, tá vendo? Ó? Ele tá bem aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui, ó, né? Então, aqui eu desenhei os no breaks, né? Que ficariam todos também em corredores confinados, né? Imaginando todo um sistema confinado. E coloquei alguns no breaks padrões aqui, nem era de desenho, que eu peguei do SketchUp mesmo. Não, não é retificador, tá? É um PS normal. Pra gente representar aqui, tá? Então eu acho que para quem acompanhou os primeiros vídeos, acaba elucidando um pouco mais, né? Exemplificando, clareando um pouco mais essa informação, né? Então vamos pular aqui para Unifilar. Então o que muda aqui? A parte de energia, né? Aqui eu coloquei um gerador aqui em cima, ó. Imaginando uma planta grande hoje em dia aí, eu estava vendo ontem eu estava vendo um data center de 700 megawatts, né? Inclusive eu fiquei assim bobo com o tamanho, né? E a quantidade. A gente vê assim data centers gigantescos, né? Mas 700 mega eu confesso que eu me impressionei. Então a gente não sabe aqui, ó, a tensão que pode ter de repente, um data center que você está construindo, ou que você, ou que você trabalha, ou que você vai fazer uma nova intervenção. Então, eu coloquei como se fosse uma tensão, uma entrada aqui de alta tensão, né? Um primeiro transformador aqui que abaixaria essa alta tensão para uma média tensão, que normalmente aqui no Brasil
em torno de 13,8 kV, né? 13.800 volts. E aí você também pode ter já ao lado desse gerador, você pode ter, ao lado desse transformador, você pode já ter um gerador gerando em 13.800 volts. Não tem nada de errado nisso. Você pode ter vários geradores aqui nessa mesma configuração. Eu coloquei aqui para a gente ter uma visão diferente do exemplo que sempre trago nos meus vídeos, né? E então, avançando aqui, você teria um novo estágio de rebaixamento de tensão, né? Que aí seria dos 13.800 para, normalmente é 380 volts, tá? Por você ter uma facilidade de você ter o 220 entre fase neutra, né? Mas hoje, principalmente não aqui no Brasil, em outros países, já se fala, já tem outros níveis de tensões, mas inclusive já se falam de 415, que é a tensão padrão, depende do país, mas 415 já direto no servidor, tá? Mas aí já foge um pouco do vídeo e aqui nós estamos falando de DC, então isso não vai mudar muito, que a gente vai ter que retificar de qualquer maneira, independente dessa tensão que estiver aqui. Claro, quanto mais alta a tensão, mais fino o cabo e menos custo é isso com cobre, né? Na hora de você construir a sua instalação, o seu prédio. Aí, aqui sim, se a gente voltar aqui, esse cara aqui, ele está representando esses dois, ele estaria representando tipo, esses dois aqui, ó. Seria um lado A e um lado B, tá? Já paralelado. Então, voltando aqui, esses dois no breaks aqui, eles seriam uns dois no breaks que estariam em paralelo, né? Porque 48 volts você não tem essa preocupação. Num único barramento ali de 4.000 amperes, né? Não precisa ser um barramento grande, só o barramento para interligar, conectar os dois no breaks. E a partir dali você sairia alimentando os busways, né? Os dois busways, no caso, que seria o lado... Porque cada corredor vai ter dois busways, né? O busway A e o busway B, né? Então, em um corredor teria o busway 1A, que eu coloquei aqui, o 1B. No outro corredor, no outro lado do corredor, seria o busway 2A, o busway 2B, 3A, 3B e assim por diante, né? Um exemplo que eu dei aqui. E assim se segue da mesma maneira do outro lado, desde a rede, gerador, transformador, até os no breaks, até o retificador lado B, e os busways do lado B e a alimentação do seu equipamento o lado B. Né? A parte de ar-condicionado seguiria o padrão tradicional, né? Que seria o lado A, lado B. Né? Então, hoje a gente ainda usa muito o quê? Chave de transferência automática, né? Então, você pode tanto ter uma chave de transferência automática geral, né? Para você energizar todas. Aí, ali embaixo você tem um painel que seria um painel o A e o B já, o A e B, que nunca vai desligar, né? E dali você alimenta as suas máquinas de ar-condicionado. Tá? Ou você pode ter uma chave de transferência para cada máquina de ar-condicionado separadamente. Ou fazer tipo meio a meio, como eu já exemplifiquei em algum outro vídeo, né? Você pode ter, tipo, eu tenho 10 máquinas de ar-condicionado no meu data center. Então, 5 eu coloco numa ATS em um painel. Então, eu entro para a entrada A e a B, tem um painel, alimento as 5 e faço novamente uma A e B para as outras 5. Então, eu consigo aí aumentar a minha tolerância à falha, né? E também a minha capacidade de manutenção. Então, eu consigo desligar, eu tenho muito mais facilidade para desligar 1, 2, 3 ou um lado ou outro, para desligar todos os equipamentos, todos os painéis, todas as fases da minha planta, né? Em todos os pontos, tá? E no meio, aqui no meio, sempre tem os tais, né? Os tais, que normalmente, que eu até nem escrevi aqui, mas nós teríamos os tais ou os links, né? Que seriam as possibilidades de eu desenergizar qualquer ponto da minha planta sem que eu tenha que desligar um lado, né? Sem que eu tenha que deixar de fornecer energia aqui para a carga, tá? Então eu posso a qualquer momento
eu posso desligar esse transformador para manutenção ou esse gerador, ou eu posso desligar esse consigo. Inclusive aqui embaixo já tem uma vantagem, eu desenhei inclusive dois transformadores já pensando nisso. Então, se eu preciso de uma manutenção, fazer uma manutenção que você vai precisar, uma manutenção preventiva, eu posso desligar um transformador, manter o outro energizado, sem que eu, sem que eu tenha que manobrar tais, ou sem que eu tenha que entrar com gerador, que nesse caso especificamente aqui, se eu não tivesse dois transformadores, eu tenho um transformador só. Aí o ideal é que eu coloque meu gerador aqui embaixo, tá? Não aqui em cima. Eu coloco ele aqui embaixo porque quando eu for desligar esse tráfego, eu sou obrigado a entrar com o gerador. E aí eu consigo manter sempre a entrada aqui do no break energizada, tá? A mesma coisa para os no breaks, como eles estão paralelados, né? Você consegue a qualquer momento desconectar qualquer um desses sistemas aqui e, eu quero, sei lá, passou 10 anos, eu quero modernizar, quero ampliar a capacidade, vou mudar alguma coisa aqui e eu quero arrancar totalmente esse equipamento. Você consegue, né? Você desliga um totalmente, arranca ele fora do sistema, mantém a sua carga energizada pelo outro e faz a substituição, depois você faz o outro e assim por diante, tá? Lembrando que aqui tem um detalhe, para isso ser possível, nesse caso especificamente aqui, ele é possível por quê? Porque isso aqui é um 1 mais 1 padrão, tá? Todo esse desenho aqui, ele é um 1 mais 1 padrão. Ele não tem aquele sistema de não é tribus, não 4 bus, que nem eu dei alguns exemplos um tempo atrás, em relação a como você utilizar mais capacidade do seu no-break, né? Especificamente nesta configuração que eu estou trazendo esse desenho aqui para vocês, ele é perfeitamente possível, tá? Você pode desligar qualquer ponto aqui do seu sistema, né? Tirando o buzzway, né? Porque não tem jeito, se você desligar o buzzway, aí não tem como, né? Você pode desligar, só que aí você vai desligar um lado efetivamente do seu equipamento, né? Mas se for um caso emergencial ou alguma desativação, passou. Isso aqui é cobre, né? Isso aqui é cobre. Então, sei lá, passou 25 anos. A tecnologia agora chegou num nível que não tem mais nada a ver com isso. Aí sim, você consegue, seria interessante você fazer, de repente, você migra as cargas aqui para uma nova tecnologia, e aí já é um assunto mais para frente, né? Aqui, especificamente nesses casos, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, daqui para cima é perfeitamente possível você desligar qualquer ponto, fazer manutenções aí tranquilamente, até mesmo sem a necessidade de você ligar o seu gerador, porque você sempre tem dois aqui, né? Então você sempre tem a rede alimentando, você sempre está com a carga protegida por no break, né? Porque tem que estar pela bateria, então por mais que você desligue alguma coisa, um dos dois equipamentos, você não deixa a sua carga desprotegida. Porque, assim, na minha opinião particular, quando você bate lá no caso bypass, com o sistema C, você bate o bypass e desliga o no break, entra com o gerador, desliga no break, você está correndo um risco, né? Porque você está com o seu gerador ligado, né? E o gerador ele também é passível de falha, né? O no-break também, mas entre o no-break e o gerador, eu prefiro manter em bateria. Eu prefiro que eu confio mais na bateria, né? Então, aí é uma opinião particular minha, né? E além de tudo isso aqui que eu falei, você ainda tem a possibilidade de você entrar com os tais, né? Então, vamos supor, até mesmo que eu precise desenergizar, especificamente nesse caso, ainda tem mais uma vantagem, que é, se eu quiser desligar os dois no breaks daqui, totalmente esses dois no breaks, eu posso fechar essa chave aqui e manter por esse lado, o lado B, vamos dizer, né? Que é alimentando tanto o busway A como o busway B, né? E aí eu desconecto esses dois retificadores daqui e tiro totalmente e coloco um novo, no exemplo, né? Se for esse caso, né? Surgiu uma tecnologia que agora consegue os 200 quilowatts por uma unidade de hacking, né? Então, hoje a gente já tem tecnologia para essa densidade.
Vamos tirar os dois de 100, vamos colocar de 200, né? Se acabar, vamos colocar um novo barramento aqui, sei lá. Então dá para fazer isso, né? Se você tem um sistema somente de cobres aqui embaixo, né? Que seja desconectado aqui do no break, você consegue fazer esse tipo de manobra. Então é muito interessante, talvez assim, para quem está estudando, é, não vivenciou muita coisa, parece estranho dizer tudo isso, mas no dia a dia acontece, tem muito problema em relação a isso, né? De você ter que mexer no sistema, né? E não pode desligar, e aí você tem um tipo de conexão ali que você não consegue nem, às vezes, nem retirar o equipamento, né? Eu já vivenciei casos em que o barramento ficou lá, né? Ficou lá, o equipamento ficou lá, desligou, colocou o equipamento novo e o equipamento velho ficou, porque não tinha como desconectar isso do sistema sem desligar, né? E aí, depois, no futuro, conseguiram fazer um, um jeito de arrancar isso fora, né? Mas realmente, para quem, se você estiver fazendo um data center novo, é muito importante você pensar nisso, né? Num sistema que possa ser desconectado no futuro, né? Porque isso com certeza vai ser necessário, tá? Ao lado direito também da tela eu coloquei ali as minhas redes sociais, né? E vocês podem estar acessando lá, entrando e tudo mais. E se você está desenvolvendo alguma coisa ou tem algum, está preocupado com a sua infraestrutura, você precisa mudar, está numa situação complicada e quer uma pessoa que possa te dar uma informação de valor, te dar uma solução que vai entregar o que você precisa, pode entrar em contato comigo através do e-mail contato underline jmp@outlook.com ou através dos outros meios de comunicação, ok? Muito obrigado por você ter chegado até aqui e até mais.